Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí. Vamos seguir aí na nossa matéria, falando sobre nacionalismos, etnias, conflitos étnicos, tá? Então essa parte aí da matéria é uma parte bem interessante, né? Porque tem muito a ver com o contexto atual, certo? Dá para fazer vários paralelos, né, com o tempo passado. Tá, então é muito interessante, pessoal. Então, né, a gente sempre tem que levar em conta essa percepção, né, de fazer referências, passado, presente, né, fazer projeções muitas vezes futuras, tá? Então isso é o ideal das ciências humanas, da sociologia, tá? A gente não pode perder esse foco, tá? Então vamos continuar, né, pessoal, falando dessas questões aí tão importantes aí, né? Bom, nacionalismos, grupos étnicos, conflitos, tá? Pessoal, a gente sabe que a Europa, tá? Ela é uma região que com bastante problemas nessa área aí, né? Então, grupos em confronto com outros grupos, né? Grupos étnicos, inclusive inseridos em realidades de países, né? E essas realidades muitas vezes não os contempla, certo? Então é isso que a gente vai falar, né? É isso que a gente tem que ter em vista, né? Então, é, para muitos desses grupos, pessoal, eu cito grupos que convivem ali com com esses conflitos diariamente na Europa, tá? Para muitos desses grupos, olha que interessante, a criação e o desenvolvimento da União Europeia foi algo bastante importante, tá? Por quê? Porque esses grupos, eles minoritários, né, étnicos, eles passaram a ter muito mais voz dentro dessa estrutura montada da própria União Europeia do que nos próprios países de origem. Ou melhor, países de origem, né, do que dentro dos países em que eles estão inseridos. Certo? É muito interessante, né? Então, eles acreditam, né, muitos grupos, aí os bascos, por exemplo, eles acreditam que eles conseguiram ter muito mais representatividade em instituições, né, da União Europeia, como por exemplo o Parlamento Europeu, do que nos países em que eles vivem, certo? Em que eles estão inseridos, né? No Parlamento Europeu, nos tribunais de justiça europeus, né? Todos eles tendo por base, embasados, né, na União Europeia. Muito interessante isso, pessoal. Uma discussão muito interessante aí que a gente pode fazer, tá? Bom, nesse contexto também, pessoal, é interessante, né? Saindo um pouco ali da Europa, né? É interessante olhar para essa e para como essas questões, né? Elas acabam interferindo os países considerados aí em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Eu acho interessante, acho melhor o termo subdesenvolvido, né? Porque é a realidade desses países, tá? E a gente sabe, pessoal, que assim, se a gente levar em conta, por exemplo, né? A África, né? A África foi um continente bastante explorado, a gente sabe disso ao longo do tempo, né? Pelos europeus, principalmente durante o século XIX, né? O neocolonialismo, que levou muitos europeus para lá, certo? E a África, ela passou por um processo ela ela foi dividida, certo? Por esses europeus, tá? Pelos europeus, beleza? E em muitos locais, pessoal, onde existiam várias etnias diferentes, foi lá colocado um país, né? Falaram para aqueles grupos que agora eles passariam a viver dentro de um país, né? Então, isso aconteceu no século XIX, né? A famosa Conferência de Berlim lá de 1884, né? Que encarcerou, né, muitas etnias, certo, num território, né? Falou, ó, vocês vão viver nesse território, tá? Então, pensando aí a África como um exemplo, tá, pessoal? E aí, o que aconteceu, né? A gente sabe que, principalmente aí após, né, a Segunda Guerra Mundial, tá? Principalmente aí nos anos 60, muitos desses conflitos, né, começaram a vir à tona. E antes desses conflitos virem à tona, ocorreram vários processos de independência, né? E com a independência desses países, houve até mesmo, pessoal, por conta dessas divisões étnicas, uma dificuldade, né? Desculpa, uma dificuldade em assumir em que esses países assumissem
uma identidade nacional, claro, um nacionalismo claro. Ah, eu pertenço a tal país por conta disso. Percebe? Por conta, inclusive, dessas divisões, né, étnicas, como eu estou falando para vocês, tá? E o que aconteceu? A gente está falando de nacionalismo, né, divisão étnica, tal, de conflitos étnicos, tá? O que aconteceu nesses países, pessoal? O nacionalismo em muitos desses países, tá? Ele se confinou, né, principalmente em pequenos grupos da elite desses países, intelectuais, tá? Então, muitos desses líderes aí que durante o processo de independência acabaram assumindo, né, essa postura de líderes nacionais aí e tal, eles haviam ido, muitos desses líderes haviam ido estudar na Europa, certo? Europa, Estados Unidos, tá? O que, pessoal, fazia com que fosse criado um abismo entre esses líderes e a população, né? Muitas vezes que eles representavam e os cidadãos que eles representavam, tá? Daí a dificuldade, né, de se criar, de se colocar uma ideia nacional, tá? Então essa população, a gente sabe, né, na sua grande maioria, era uma população analfabeta, pobre, certo? Que desconhecia lá os seus direitos, né, as suas obrigações dentro de um sistema democrático, certo? Então, o que aconteceu? Durante o processo da colonização, aí, principalmente no século XIX, muitos grupos étnicos, tá, acabaram prosperando em detrimento dos outros, tá? E esses grupos étnicos aí que eu estou falando, que vão reaparecer durante o pós-independência, aí nos anos 60 do século XX, que haviam ganhado algum destaque, eles vão começar a ver as outras etnias não como integrantes de um mesmo grupo, né, de um mesmo país, de uma mesma nação, mas como inimigos, certo? E aí vão começar, né, pós-independência, né, desses países, né, a partir do momento que não existe mais a presença externa, britânica, portuguesa, francesa, o que vai acontecer? Esses grupos vão começar a entrar em conflito, né? Vai surgir aí uma série de guerras uma série de guerras civis, tá, pessoal? Em vários desses países aí, tá, da África, né? Em vários estados pós-coloniais da África, né? Então, por quê? Porque as rivalidades, né, agora sem esse inimigo externo, sem o colonizador, começam a vir à tona, certo? E beleza? Então, isso começa a acontecer em vários lugares da África e da Ásia também, tá, pessoal? É muito, muito interessante, tá? Então, por exemplo, né, o caso do Sudão. O Sudão é sempre um caso aí porque aquele conflito lá de Darfur, né, tá em voga ainda, não foi resolvido, tá? Mas o que aconteceu, né? 40% da população do Sudão, pessoal, ela reivindicava aí as suas origens árabes, né? As suas origens étnicas árabes, tá? Só que qual que é o grande problema? No sul do país, no sul do Sudão, né? A maioria da população se identificava eram negros, tá? Cristãos ou animistas, tá? Ou, né, tinham outras crenças religiosas, né? Você já viu o que vai dar nisso aí, né? Então, vai dar aí um problema, certo? Então, o que aconteceu? Quando os nacionalistas, né, eles tomam o poder lá no Sudão, eles vão tentar estabelecer um programa de integração nacional, pessoal, baseado no árabe como língua oficial, tá? O que vai acontecer? Obviamente não vai dar certo, né? Por conta dessas divisões do Sudão, como eu falei para vocês, né? A parte sul, católica, animista lá, né? Crenças em várias religiões que não a religião muçulmana, certo? Então isso acabou levando a um embate, né? Um embate que até hoje não foi resolvido, certo, pessoal? Até hoje lá, aí a ONU precisa intervir ali naquela região por conta ali de uma série de ofensivas aos direitos humanos ali naquela região, tá? Então é um conflito que permanece aí hoje em dia e não foi esquecido ainda aí pelas grandes instituições internacionais aí pelo mundo, tá, pessoal? Então é uma questão aí, questão do Sudão, tá? Uma outra região também bastante conturbada, né? Só para dar alguns exemplos, tá, pessoal? Ali na África, né? Para a gente perceber como essas questões nacionalistas, étnicas, né? Elas foram se impondo e ainda hoje, né? Elas representam aí problemas graves, né? É necessário a gente falar, então, tocar um pouquinho nesse assunto para vocês aí, tá? Na Nigéria, né? É um outro exemplo aí interessante de tocar para vocês, né? Um país aí que havia sido colônia da Inglaterra, né? Em 1º de outubro de 1960, na Nigéria, consegue a sua independência, né? Tem aí
é um país aí de mais ou menos aí com um dos países mais populosos da África, né, com mais ou menos 120 milhões de pessoas, certo? E a Nigéria, pessoal, ela é formada basicamente por 3 grupos étnicos, né? Os Yorubá, os Ibo e os Haussá. O Haussá, que é aquele mesmo povo que veio para o Brasil, fez uma revolução lá muçulmana, né? Os escravos Haussá, isso aí é outro papo, né? História, tá? Mas o que aconteceu? A partir então do momento em que eles conseguem independência, que a Nigéria consegue independência da Inglaterra, o que vai acontecer? Esses povos vão começar a brigar entre si, né? Os Yorubá, os Ibo e os Haussá, beleza? Hein? Vai iniciar uma luta armada entre esses povos, tá? Uma luta aí bastante complicada e complexa. Por quê, né, pessoal? Porque tem um fator determinante também, né? A disputa pelo petróleo, tá? O petróleo, né, que o país tem. Então, esses grupos disputam, além das diferenças étnicas, obviamente, cada grupo quer controlar ali o petróleo, tá? Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece, né? Só para falar, né? Só para pontuar aí alguns pontos para vocês. Então, a questão do Sudão e a questão da Nigéria, tá? Dentre outros que ocorrem, a gente pode tratar em outros momentos aí, em outros vídeos. Certo, pessoal? É uma questão bastante interessante, né? E de forma que essas disputas, pessoal, e a falta de uma identidade nacional nesses países, né? Faz com que muitos desses países vivam aí em extrema pobreza, em regimes de extrema pobreza, uma população extremamente pobre, né? Daí que a gente fala daqueles, a gente sempre, né, a referência para falar de problemas de saúde, problemas de fome, a gente, né, infelizmente a gente acaba dando sempre como exemplo alguns países da África, né? Como exemplo, e a permanência também, pessoal, isso acaba acarretando a permanência de regimes de caráter ditatorial nesses países, né? Então essas coisas ficam bem graves, acabam se intensificando lá nesses países, tá? Tudo bem? Então é isso, né? Então, pessoal, a ideia que se fica, né, que fica de tudo isso é que essas nações aí subdesenvolvidas, né, que acabaram surgindo aí, desculpa, né? Depois do processo de independência, acabaram ganhando ali né, o carimbo de nação, tá? Elas acabam se formando, né? O nacionalismo acaba se formando de uma forma diferenciada, né? Se a gente comparar com as nações ditas desenvolvidas, né? Europeias principalmente, tá? Então, esses estados, né, eles foram né, o que aconteceu, como eu falei para vocês, né, estados foram impostos externamente sobre essas regiões da África. Essas regiões, elas não tinham uma identidade cultural prévia, certo? E o resultado aí, como eu falei para vocês, é a explosão de uma guerra civil, de várias guerras civis em várias partes aí da África, tá? Então, a formação da identidade nacional, ela é algo, nesses países, né, esses conflitos étnicos, né, eles acabam se intensificando por conta disso, né, por conta desse processo diferenciado de formação do Estado, certo? Imposto de fora para dentro, certo? Então, imposto pelos europeus de fora para dentro, tá? Então, muito grave isso aí, né? Trouxe complicações aí que não foram resolvidas, tá? Bom, pessoal, no mundo globalizado, né, para finalizar, certo? No mundo globalizado, a questão, né, das identidades nacionais, ela ainda está em aberto, né? Então, apesar de muitos falarem hoje, né, da existência de uma aldeia global, né, de nações sem fronteiras, tá? Os nacionalismos e as etnicidades aí, certo? Eles prevalecem no tempo, né? Prevalecem aí como parte da discussão atual, né? Ainda persistem, né? E o que aconteceu, né, pessoal? Principalmente por conta da crise econômica mundial, né, que surgiu lá em 2008, certo? Lá na subprime lá dos Estados Unidos, né, certo? E que se agravou em 2014, né? Esses conflitos, muitos conflitos étnicos acabaram reaparecendo no cenário, né? E a questão do nacionalismo se reafirmou, né? Então, o nacionalismo está aí, ele persiste, certo? E as tensões, elas parecem hoje se agravar ainda mais,
certo? Então essa lógica da aldeia global, de que as pessoas transitam livremente, para mim é uma ideia que não existe, não, que apesar de ter sido formulada, certo? Hoje, para mim, essa ideia parece que não tem muita força, né, pessoal? Então, certo? Por quê? Porque os conflitos se agravam, os conflitos étnicos, os nacionalismos, né? Só a gente lembrar de grupos extremistas, né? Nacionalistas extremados lá em algumas partes da Europa, né? Como Alemanha, Hungria, né? Polônia, né? Que querem o quê? Que querem que os imigrantes tenham fora de lá, certo? Então essas são algumas questões aí, né? Que a gente pode trazer para a gente debater, tá? E o detalhe é o seguinte, né, pessoal? Com a pandemia e essa pandemia de Covid-19, que teve aí uma história, aí começou a história em final de 2019, né, e se agravou durante 2020, agora em 2021, o que vai acontecer, né? Isso tende a agravar ainda mais, né, essas disputas nacionais, étnicas, né, agravar, né? Por quê? Porque acredita-se, né, que os países vão querer se recuperar, né? Vão querer recuperar suas economias, vão querer aí valorizar o que é seu, propriamente. Você acha que esses países vão querer receber imigrantes das várias partes do mundo que vão estar desesperados aí? Não vão. Então a tendência, infelizmente, né, de acordo com o meu ponto de vista, é essa tendência de fechamento, muitas vezes, se agravar, certo? E os nacionalismos, né, se intensificarem ainda mais, os grupos de extrema direita aí que a gente fala, tá? Em várias partes, não só da Europa, mas aqui da América também, nos Estados Unidos, tá? Isso tende a se agravar. Tudo bem, pessoal? Então essa foi aí a nossa videoaula de hoje, né? Falando um pouquinho mais sobre essas questões nacionalistas, dos nacionalismos, né? Dos conflitos étnicos, né? Sobre etnicidade, certo? Espero que vocês tenham gostado, beleza? Muito obrigado aí por assistir, por vocês estarem inscritos no canal. Grande abraço, pessoal. A gente se vê. Excelente dia para vocês, tá? Se cuidem. Valeu.